Nesse domingo foi dia de segundo turno em 51 cidades brasileiras, incluindo 15 capitais. Mais de 33 milhões de eleitores estavam aptos a votar. A abstenção foi maior que no primeiro turno. O pleito também marcou pelo protagonismo de uns e o fracasso de outros, incluindo a despolarização em algumas capitais. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, qual a avaliação dos resultados deste segundo turno no país? Boa noite. Avaliação positiva para muitos governadores que conseguiram fortalecer as suas bases, trabalhando aí nas prefeituras, claro, já preparando as próximas eleições de 2026, porque prefeitos das mesmas coligações, das mesmas agremiações, obviamente, né, Andréia e audiência, tem chance de eleger os governadores, né, que é a troca de favores, né? Inclusive, se falou muito ontem no comentário nacional das grandes emissoras da mídia tradicional sobre a destinação de dinheiro, de emendas por meio das prefeituras horas. Se um determinado município, vamos citar Porto Alegre, um exemplo, se Porto Alegre recebeu recursos via emendas, esses recursos foram bem aplicados, chegou na ponta, que é onde tem que chegar, porque não adianta promessa de emenda, de promessa já basta o santo, né? E aí, se essa emenda chegou na ponta, se a população sentiu o efeito de uma emenda na saúde, na educação, na infraestrutura, em qualquer uma das áreas, ela, obviamente, deu um voto de confiança ao prefeito que lá estava. Então, a crítica não é com relação à emenda, e é sim a emenda chegar na ponta, o recurso chegar na ponta. Boa noite a você e a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. É isso, se o dinheiro chegou, né, se o resultado chegou, não estou dizendo que foi o caso de Porto Alegre, eu citei como um exemplo, né, isso fazendo uma análise da crítica que se fez ontem com relação a a muitos prefeitos que se reelegeram, e aí se fez duras críticas à distribuição de emendas que, há de se lembrar, a gente coloca aspas aqui, estão paralisadas nesse momento. O ministro Flávio Dino mandou suspender as emendas do orçamento secreto, aquelas emendas impositivas, quase que emendas PIX que os parlamentares têm direito a destinar aos prefeitos. O prefeito Júnior de Garopaba, eleito aqui, quando deu entrevista para nós, falou de uma obra em situação específica na entrada da Ferrugem, que é uma dessas obras que merece esse recurso vindo por meio de emendas e que também a prefeitura está aguardando, se sabe se depois das eleições ou agora depois do segundo turno esse recurso vai ser liberado ou não. Bom, vamos ao assunto de hoje, né? Voltando aí ao pleito de ontem, segundo turno em todo o Brasil, acabou a eleição 2024, né? E esses dados obtidos ontem, após o fechamento das urnas, eles mostram que os dois maiores protagonistas, Bolsonaro e Lula, não tiveram muita sorte nos indicados às principais cidades do país que foram ao segundo turno. Aqui eu já explico. Bolsonaro acertou mais, ele teve mais êxito nos candidatos escolhidos, mas errou em algumas praças, onde houve confusão ou ele não quis diretamente apontar quem ele apoiaria, como foi o caso de Curitiba, com Cristina Grêmio e Eduardo Pimentel. O Pimentel, a gente lembra, ele é do PSD, ele tinha o vice do partido de Bolsonaro, o Partido Liberal, que era o Paulo Martins. E o ex-presidente, em vídeo nessa campanha de segundo turno, enviado à própria Cristina Grêmio, ele disse que ela poderia usar o apoio, usar a imagem dele durante a campanha eleitoral. Isso é claro que ele estava dando um recado ao eleitorado, eu estou apoiando a Cristina. Mas, independentemente de um ou de outro terem vencido, nesse caso a direita saiu vitoriosa em Curitiba, já que candidatos de esquerda sequer pontuaram nas pesquisas da capital paranaense. A gente abre um parênteses, o PT não teve candidato por lá. A esquerda derrotada também em Porto Alegre, onde o atual prefeito Sebastião Melo fez 63,53% dos votos, e a deputada Maria do Rosário, ícone, né, gente, do Partido dos Trabalhadores. Acho que não há uma pessoa que iconiza tanto o Partido dos Trabalhadores como a Maria do Rosário, fez 38,47%. Uma derrota e tanto, inclusive, a campanha dela teve pouca adesão dos próprios petistas mais tradicionais, que no Rio Grande do Sul, sabe o que eles fizeram? Saíram da capital.
É isso mesmo, eles optaram em fazer a campanha nas cidades do interior, que tinham segundo turno. Em Pelotas, terra do governador Eduardo Leite, que já foi prefeito lá, Fernando Marrone, do PT, fez 50,36%, ele foi eleito prefeito da cidade. E o candidato do PL, do partido de Jair Bolsonaro, Marciano Perondi, fez 49,54%. Uma eleição bem disputada, ali no páreo, bem polarizada. Bom, no saldo final, o PT, por exemplo, elegeu prefeitos em 2 capitais. E o PL em 4 capitais brasileiras, ou seja, a direita fez o dobro em se tratando de capitais. Agora, no passa-régua e fecha a conta, naquela conta final de padeiro, o PSD, um dos partidos do Centrão, a gente sabe, de Roberto Kassab, né, lidera com 887 prefeituras. É um dos maiores partidos do país nesse momento, seguido pelo MDB, com 856 prefeituras, e o PP, progressistas, com 747. Aqui eu abro mais um parênteses, essa conta, se a federação do PP sair com o Partido Republicanos, ele pode se tornar ainda maior, porque se soma aí no total as prefeituras que o Republicanos tenha. Então pode aumentar também um pouquinho, ficar no páreo ali entre o MDB e o PP em segundo e terceiro colocado nesse ranking de prefeituras. O PL de Bolsonaro tem 516 prefeituras, já o PT 252. Um exercício aí para nós pensarmos no pleito presidenciável lá de 2026, que começa hoje. No assunto, a abstenção agora, um outro assunto que a gente tem que tratar aqui, é que quase 10 milhões de eleitores não foram às urnas ontem, totalizando aí 29,2%, o maior que o primeiro turno, que foi 21,7%. É normal, tá, gente? O segundo turno tem mais abstenção do que o primeiro. Mas esse resultado a gente sabe que é fruto da falta de representatividade dos candidatos com o eleitorado. Afinal, em muitos casos, o eleitor não se identifica, ele não se vê com os candidatos. No segundo turno, isso se amplifica porque as pessoas acabam deixando um pouco mais de lado a eleição. Já que em muitos casos, em muitas cidades, você tem que fazer aquele exercício, né? Em votar no menos pior e que esses números aí que a gente está trazendo sirvam aos partidos para que eles reflitam, principalmente a velha política, que não conversa mais com o eleitor. Ela conversa, sabe-se lá com quem, o eleitor não absorve, principalmente os mais jovens, né? Agora, quanto ao TSE, que diz que vai analisar os motivos da abstenção alta, não há o que fazer. Eu sinto muito dizer ao TSE, não percam tempo absorvendo isso, porque o nosso sistema nos obriga a ir votar. Mas se o eleitor não comparece, ele paga uma multa simbólica de pouco mais de R$3 e a vida segue. É algo que talvez a gente possa repensar, né? Uma conquista nossa e tanto a democracia, votarmos, mas talvez às vezes ela fica meio relativa aí nas situações que aparecem no dia a dia e, né, se fala tantas às vezes de boca cheia de democracia, às vezes é só de boca para fora e aí a população não se identifica com isso e aí está aí o resultado de um grande número de abstenção Brasil afora e agora no segundo turno batendo aí o recorde da eleição passada. E vale a gente frisar, dentro desse índice de abstenções no segundo turno, a maior cidade do país e uma das maiores do mundo. São Paulo teve 31,54% de abstenções só nesse segundo turno. O Vini, nosso repórter aqui, até brincava que o bolo ficou em terceiro, né? Que primeiro foi Ricardo Nunes, segundo a abstenção, né? E abstenção ou brancos e nulos? Abstenção. Abstenção, né? Quem não foi, né? Ou seja, uma parcela de São Paulo elegeria um outro candidato. No caso, poderia até eleger Boulos, né? E aí o Ricardo Boulos fez menos voto. O Guilherme Boulos fez menos voto do que
a abstenção total dos votos da capital paulista. É isso mesmo, só para a gente complementar, o Ricardo Nunes venceu em São Paulo com 59,35% dos votos e o Boulos, então, em segundo lugar com 30,81%. Por isso que a gente falou aqui, né, nos bastidores, que ele havia ficado em terceiro lugar, ou seja, perdeu aí para a percentagem de abstenção, que foi, então, 31,54%. E só para a gente finalizar, André, a gente lembra que aquela análise que a gente fez aqui no primeiro turno, né, que houve votos de protestos no primeiro turno, né, com relação a eleitores votarem no 13, assim como muitos eleitores votaram no 22, que é um número que não registra nada na urna, porque não tinham candidatos naquele voto na majoritária, não serve voto de legenda, você tem que votar no número do candidato, independente se o partido é uma coligação, e houve muito protesto nesse sentido, tanto da direita como da esquerda. O que é isso que o eleitor estava dizendo para os partidos, principalmente São Paulo? É uma pena o 22, o PL não ter um candidato. É uma pena o Partido dos Trabalhadores não ter um candidato nesse pleito. E aí votaram de protesto, querendo dizer assim, não concordamos com o que está aí. A direita não concordava com Pablo Marçal nem com Ricardo Nunes e a esquerda não concordou com Guilherme Boulos.